Amém, meus irmãos? Saúde da igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês nessa noite. Aqueles irmãos que não puderam vir também, em nome de Jesus, sejam abençoados. E eu vou ministrar aqui uma palavra rápida. Que eu ouvi muito o pastor, o apóstolo falar sobre essa passagem. E essa é uma passagem, é um tema que mexe muito comigo. Porque é o seguinte, o homem que realmente entregou a vida para Jesus, o homem que realmente se arrepende verdadeiramente de fazer coisa errada, porque é o seguinte, a gente precisa entender uma coisa, nós somos humanos, nós somos pó, nós somos errante, a gente erra sempre, a gente peca sempre, mas eu tenho certeza que uma palavra de Jesus para a sua vida é que no último minuto da sua vida, se você realmente se arrepender, Jesus ele vai te abraçar. Não tem esse negócio igual a mim que guarda o ressentimento, sabe? Não tem carnalidade. Deus é tremendo, Jesus é maravilhoso. E uma das coisas que mexe muito comigo, cara, é o personagem, é esse homem de Deus que é Davi. O apóstolo falou um tempo atrás aqui sobre esse assunto, essa passagem, que é a eira de Araúna. Você já ouviu falar da eira de Araúna? Quem já ouviu falar dessa passagem? A eira de Araúna. Ninguém ouviu? Falou, Deus sei, Serjão. Ah, já então, amém, glória a Deus. Levanta a mão aqui. Alguém viu? Não, levantou a mão. O Cristiano e o Serjão. Irmãos, o apóstolo me falou hoje que, tem uma escala agora aí, nós vamos estar ministrando a palavra de oferta, no culto, ministrando a palavra, glória a Deus por isso. E aí eu fui falar, Deus, eu quero que o Senhor fale para mim, o que o Senhor quer falar para o povo através de mim? Eu sou um instrumento de Deus, você é um instrumento de Deus. E aí eu estava lá em casa, agora no final da tarde, Deus veio isso em mim, e eu fiquei, a Patrícia fala que eu fico conversando com o Robert, que eu falo muito sozinho, não é que eu falo sozinho, eu fico pregando lá em casa, no banheiro, no quarto, no escritório, eu fico falando alto, eu leio, eu fico falando com o Robert, ela fala, você está conversando com o Robert, porque ela ouve a minha voz, E, enfim, eu estava lá conversando com o Robert, que é o Espírito Santo, a gente chama ele de Robert lá em casa, e ele me deu essa palavra, e eu fui falar, mas o que é eira? Eira é uma palavra que vem do latim, que significa área, só que a eira não é um pedaço de terra, ou um monte, ou um morro, capinado, é um lugar pavimentado. A eira é um lugar pavimentado. No Brasil colônia, a eira era o terreiro onde se secava o café, debulhava o trigo, o milho. A eira é um lugar, é uma área calçada. Então, a passagem que fala aqui em 2 Samuel 2:24, que está escrito aqui, contudo, então declarou Araúna era um geteu. Se eu não me engano, ele era geteu. Então declarou que o Senhor, meu rei, a tome para si sem pagamento, e a oferta em sacrifício como te aprouve. Eis aqui também os bois para o holocausto, o sacrifício totalmente queimado, e o debulhador, e o jugo dos bois e a lenha. Porque Davi tinha recebido uma ordem para fazer um holocausto ao Senhor, para ele ir lá na eira de Araúna. Deus mandou ele ir lá. Era lá que era para ele fazer o holocausto. E ele foi falar com Araúna. E o Araúna recebeu o rei, o rei Davi. Falou assim, não, rei, olha, eu vou dar a eira para o Senhor, vou dar a lenha, vou dar o boi, vou dar o jugo, vou dar tudo para debulhar. O altar, o Senhor vai fazer aqui tudo, eu vou abençoar o rei. E Davi deu uma invertida nele, assim com amor, não com arrogância, mas Davi, ele tem a essência que nós precisamos ter, que é o caráter de ser abençoador. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês, quando eu estava no Bola de Neve, logo quando eu voltei da Itália em 2007, eu encontrei com o Gustavo, que estava semana passada aqui, que era pastor do Bola, numa loja de moto. Eu estava 20 anos desviado. Eu estava 20 anos afastado de Deus. E Deus usou aquele cara, falou, vai lá no Bola, tá? A gente jogava bola junto, e fazia uns 8 anos que eu não via ele.
Pô, vai lá no bola, tal, vai lá. Comecei a ir no bola, comecei a frequentar o bola. E aí, quando eu fui retornando para Deus, quando eu fui tomando consciência de que eu tinha um chamado para um ministério, eu comecei a entender as coisas, e Deus foi muito claro comigo, duas coisas que eu não era, que era ser um homem abençoador e um homem pacificador. Eu era um cara que eu queria resolver tudo na base do murro, na força, na justiça, no senso de justiça própria. Eu queria fazer justiça com a minha própria mão, sendo que eu era o próprio injusto. Eu tinha que me chicotear, então. E eu era um cara, totalmente egocêntrico, egoísta. Eu tinha, assim, eu era o rei bebê, né? Eu tinha, assim, uma coisa de querer tudo para mim, não dividia nada. Até quando eu usava droga, eu comprava droga, aí eu encontrava com os meus amigos, aí eu usava deles, quando acabava deles, eu dispensava ele e usava a minha sozinho. De tão que eu não dividia nada com ninguém, até nas coisas do diabo. Então, a essência de Davi, naquele momento, que é o que Deus mostra para mim, é que ele falou para Araúna, tudo bem, meu amado, ele deve ter falado assim mesmo, olha, Araúna, você é um homem de Deus, você é um cara abençoado, um cara próspero, eu sei que você quer fazer porque eu sou o rei, sabe, mas meu filho, fique em paz, eu não quero fazer nada para Deus, nem um holocausto que não me custe nada, sabe, quando Salomão foi construir o templo, Deus falou para Davi, você não vai construir, porque há muito derramamento de sangue na tua mão. Davi podia ficar rebeladinho contra Deus, o senhor não vai deixar, então tá bom, então. Não, ele falou, eu não posso pôr a mão para construir, então eu vou abençoar. Vai lá no livro de Crônicas 29, que você vai ver, Davi deu toneladas de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de pedra preciosa, tudo. Por quê? Porque a essência de Davi é assim, a essência dele é assim. Irmãos, sabe qual que é o meu grande desejo? O que eu imaginaria que deveria ser na igreja cristã? Nós não devíamos ter esse momento de palavra, de oferta, de dízimo, sabe? As pessoas deviam chegar aqui na igreja e falar assim, nossa, faz 4 meses que eu estou aqui, eu nunca vi os caras falar de dízimo e oferta. Sabe por quê? Porque isso aqui é um hábito, é uma doutrina nossa, é automático. Você vê nas pessoas sendo próximas, você vê um irmão abençoando o outro, você vê um irmão ajudando o outro, você vê um irmão dedicar a vida dele na obra de Deus, sabe? Tá junto. Tinha que ser assim. Sabe, tinha que ser assim. A verdadeira obra mesmo da oferta é essa. É eu dar o exemplo de ser um abençoador. Mas eu não posso vir aqui, irmão, e abençoar a vida do Lúcio. Falar, Lúcio, é o seguinte, Lúcio, você é pastor agora, eu vou dar um terno para você. Sabe, porque o pastor falou que a gente tem que abençoar, tem que dar. Não, cara, eu não tenho que fazer porque eu ouvi o apóstolo falar que eu tenho que ser abençoador. Eu tenho que fazer porque eu quero amar. Eu quero abençoar com amor. Eu quero que ele se sinta amado. Mesmo que ele fale, não, mas Eduardo, eu tenho 10 ternos em casa. Eu acabei de comprar 5 ternos, cara. Acabei de ganhar mais 5, eu tenho 10. Sabe? Não é, ele pode ter 20 ternos, mas eu quero abençoar ele, porque eu quero que ele sinta que eu a amo. Mas não é porque eu dou as coisas para ele, é porque nós somos irmãos em Cristo. Porque isso tem que ser uma coisa que está na nossa raiz, na nossa essência. Tem que estar no cerne do seu espírito. Essa pegada de ser abençoador. Sabe? Não há necessidade de eu falar para você, irmão, você tem que trazer aqui uma cesta básica para ajudar o moço samaritano. Olha, irmão, você tem que abençoar aqui, não tem que pagar o prédio aqui, agora nós vamos colocar forro ali, nós vamos colocar forro aqui. Nós compramos esse aparelho, compramos essa bateria aqui. O pastor vive aqui do sustento da obra, nós temos que abençoar a vida do pastor. Nós temos que comprar aparelho, tem que pagar a luz, tem que pagar a água. Os moradores de rua tomam banho, aí vai conta de água, vai, porque o chuveiro gasta. Tem que pagar. Eu não precisamos falar isso. Você sabe, irmão. Só que a gente tem que entender que o que Deus coloca na tua mão é semente. Só que quando a gente fala assim, que o que Deus coloca na tua mão é semente, você acha que é só o dinheiro. É só, Deus deu 100, eu vou dar 10, que é o dízimo, olha a religiosidade, eu vou dar 10, que é o dízimo, né? Já dei uma semente. Agora eu vou comer mais 5 sementes e você me dá 4. Não. Você dá 8 e come 2. Acabou. Só que a gente acha que semente é só coisa. E não é. A palavra é uma semente. O sangue de Jesus é uma semente. Tudo que você fala, tudo que você pensa, tudo que você determina, tudo que você fala para o outro, é uma semente. Se você semeia alegria, você colhe alegria.
Tem gente que semeia contenda, semeia divisão, semeia maldade, adultério, mentira, procrastinação, assassinato, tudo. Tem gente que semeia amor, semeia bênção, semeia entrega, doação, compaixão, misericórdia. É semente. E se tudo isso é uma semente, qual é a função da semente, irmão? É germinar. E se você plantou, a sementinha é sua. Jesus vem, mata a semente, ela nasce e abençoa você. Aí Deus dá 10 sementes para você. Você come as 10? Você come as 10? O zoião de Lula. Né? Come as 10. Deus deu 10, irmão. Come 2, 3, semeia 7. Semeia 3 aqui na igreja, 2 na casa do pastor, 2 na casa do irmão, 1 na minha casa. Talvez, eu almejo que um dia a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, vai ser assim. Sabe? Tem lugar que você vai que é assim. Sabe, tem uma casa de recuperação que eu vou, diante de Deus, irmãos. Diante de Deus, que Deus me fulmine aqui, isso é mentira minha. Tem uma casa de recuperação que eu vou, mas como Deus abençoa aquela casa, cara. Como Deus, olha, outro dia, o pastor falou assim, olha, vamos levar feijão e arroz numa outra casa de recuperação que não tem. Aí levou lá 50 quilos de feijão e 100 quilos de arroz. Irmão, no dia seguinte, Deus mandou 1 tonelada de açúcar. 1 tonelada de açúcar. Eu ajudei a guardar no quarto, irmãos. A parede do quarto tinha 1000 saquinhos de 1 quilo de açúcar. No dia seguinte. Aí, passou mais uma semana, chega um outro, o irmãozinho que era ex-aluno da casa, chegou com uma caminhonete com 0,5 tonelada de arroz. Sabe? Deus abençoa, sabe por quê? Porque ali já está cauterizado ali ser abençoador. Já está encalacrado na essência daquele povo de ser abençoador. Então, que você, nessa noite, você não entenda que nós estamos pedindo algo para você. Mas que você entenda que a essência de ser abençoador tem que ser uma coisa natural no seu espírito. Tem que ser uma coisa que está, que nem ele falou, gravado, está criptografado no seu espírito, na sua essência de ser abençoador. As pessoas não precisam ter forçação de barra para pedir para que você seja abençoador, não só aqui na igreja, mas você pode abençoar de qualquer maneira. Você pode abençoar o seu vizinho, você pode abençoar quem você quiser, você pode abençoar uma obra missionária no outro lado do mundo, se você quiser. Amém? Vocês entenderam o que eu falei? Amém. Então vamos, em nome de Jesus, colocar de pé, vamos orar para a glória em nome de Jesus. Orar por dízimos e ofertas e tudo que é semente que Deus tem colocado na sua mão, seja material ou espiritual, essa semente vai nascer, vai germinar e vai prosperar, uma por 30, por 60, por 100 e por quanto o Senhor quiser. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, pela Tua graça e Tua misericórdia, Senhor amado, nós declaramos, Pai, a nossa dependência do Senhor, Pai. Pai, arranca de nós, Pai, essa religiosidade, Pai, de ter que dar para receber, Pai. Pai, arranca de nós as coisas que impedem a gente de avançar no Teu reino, Pai, mas de uma forma tremenda, Senhor amado, que a gente não venha, Senhor amado, a ficar dependente disso, que as vitrines do mundo, os pratos do mundo, as coisas do mundo, Pai, o consumismo, a moda, essas coisas do diabo aí de fora, venha tirar o foco da nossa meta, que é, Pai, a cruz do Senhor, Pai, que o Senhor, Pai, venha abençoar o Teu povo, o Senhor venha abençoar o apóstolo, a família dele, Pai, todo mundo que semeia aqui nesta obra, aqueles que não podem, aqueles que necessitam, que tem mais dificuldade ou menos, porque o Senhor é que sustenta, é o Senhor que dá o fôlego, é o Senhor que está no controle de tudo, Pai. Nada é pela força do nosso braço, do nosso entendimento, da nossa inteligência, mas é porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, porque o Senhor é longânimo, é benigno, Senhor amado. Por isso, Pai, nós te louvamos e te glorificamos nessa noite, para a glória e louvor do Teu nome, Pai. Eu consagro ao Senhor as ofertas e os dízimos, e tudo que foi falado aqui nesta noite, que será falado para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, irmãos? Graças a Deus. É sempre uma revelação, uma surpresa.
É filosofia, né? Amém? Graças a Deus, abra sua Bíblia comigo. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, amém? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Verso de número 14. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 14, perdão. Capítulo 11, verso 14. E diz assim: não é de se admirar, não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. E não é muito que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. E o fim deles será conforme as suas obras. Amém? Quantos já leram esse versículo ou já ouviram? Que Satanás se transforma num anjo de luz para enganar a gente. Que está colocando da seguinte maneira aqui, irmãos, que havia, né, naquela época lá de Paulo já vários tipos de problemas na igreja. E entrou no meio da igreja daquela época muitas pessoas se fazendo passar por pastores, apóstolos, obreiros, gente da igreja. Mas na verdade o apóstolo Paulo diz que esses ministros que se passavam por ministros de justiça, olha o versículo 15. Na verdade, não eram ministros de justiça. Não eram ministros de justiça, eles operavam em outro espírito. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Outro espírito. Não era o Espírito Santo, não. Qual era o espírito? Bom, poderíamos falar um monte de coisas a respeito disso, mas uma coisa fica certa. Eles buscavam os seus próprios interesses. Mas é isso que eu quero falar muito com você, mas colocar uma outra coisa. A Bíblia diz aqui, né, o apóstolo Paulo diz que Satanás, o diabo, ele se transforma em anjo de luz para poder adentrar em alguns lugares, para poder operar em alguns lugares. E não somente anjo de luz, né, que no original seria um mensageiro de luz, ou um mensageiro de sabedoria, ou um mensageiro de conhecimento, mas ele também e os seus servos operam não somente com luz, preste atenção, não somente com sabedoria, mas também operam com justiça. Mas eles eram de todos o quê? Falsos, era o diabo. Então, pegando a mão inversa daquilo que o Eduardo estava falando aqui agora, eu quero demonstrar através da Escritura para você, e que você aprenda em nome de Jesus. Depois desse culto aqui, você vá à oração, vá ler mais e vai pedir mais revelação do Espírito Santo a respeito disso. Que é como que Satanás tem enganado centenas de milhares de pessoas. Como é que Satanás tem enganado a igreja? Porque aqui, irmão, não é a pessoa do mundo, não. O apóstolo Paulo escreve a segunda carta à igreja de Corinto. Ele está escrevendo pessoa do mundo. Significa que essa criatura aqui estava infiltrada dentro da igreja, mudando as coisas, transformando as coisas. Só que, irmão, você há de convir comigo que para o diabo entrar na igreja e modificar as coisas na igreja, ele não pode vir aqui um morcego gigante, uma menina do exorcista que vira a cabeça, sabe, um monstro. Esse é o pensamento que nós temos de um monstro, né? De um tipo de um demônio, uma coisa feia, horrorosa, assim, né? Até olhando ali pro Elias agora me veio uma coisa na mente, né? Eu vi já muitas peças de teatro, por exemplo, de igreja, já vi muitas. Toda vez que vai falar do diabo é o quê? É um tipo de monstro, é um tipo de coisa que você olha e fala, meu Deus. Só que é interessante que na palavra de Deus, Segundo, por exemplo, o profeta Isaías, em Isaías 53, diz o quê? Que
aquele que nós olhávamos para ele, e ele não tinha beleza nenhuma, era quem? Jesus. Agora, Satanás é totalmente atrativo. Ele é lindo. Se você vê na profecia de Ezequiel 28 e Isaías 14, você vai ver que antes de ele se tornar Satanás, ele era um querubim ungido da guarda. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo de Deus. Ele era tão especial que ele andava, toda vez que ele dava um passo, as pedras, o chão iluminava, se transformava em pedra de fogo. Ele era o cara. E uma coisa é falada sobre ele, diz que Deus fala sobre ele que ele era o aferidor de medida. Ou em algumas traduções está sinete da perfeição. O que é um aferidor de medida ou um sinete da perfeição? Um molde. Satanás, antes de se tornar Satanás, ele era um anjo de Deus, ele era um molde. Um molde do quê, irmão? De tudo que é feio, horroroso, chifrudo, com dente desse tamanho, não. Ele era um molde de perfeição. E aqui o apóstolo Paulo diz que ele se introduziu no meio da igreja com os seus obreiros, com os seus falsos ensinos, através daquilo que é luz. Ele não podia entrar aqui na sua forma real. Quantos podem entender? Ele não pode entrar aqui com um tipo de ensino que alguém está falando no microfone e você, epa, vamos adorar o Senhor aqui, aí começa, e agora levante as suas mãos para Satanás. Na hora vem a cadeira daqui para o cara, se eu tivesse, eu mandava. Se eu estou numa igreja, em qualquer lugar, o cara, vamos adorar Satanás, da onde eu estou, pega a cadeira da frente e joga no peito dele, depois a gente resolve para expulsar os demônios. Primeiro para ele parar. Está entendendo, irmãos? Não cola, não dá para entrar assim. Não é assim. O que ele faz então? Ele se transforma em anjo de luz. Ou seja, ele se coloca da mesma maneira que ele um dia foi. Como? Em perfeição. Então, como é que o inimigo tem iludido a nossa vida de uma maneira assim terrível? De você achar que aquilo que é certo, de aquilo que está certinho, de aquilo que é perfeito, daquilo que está bonitinho, é de Deus. A nossa mente, ela trabalha assim, tudo que é bonitinho, tudo que está certinho só pode vir de quem? De Deus. Não. Não. Tudo que aparenta ser misericórdia vem de Deus. Não. Olha, alguém olha assim, nossa, olha, aquele homem, aquele senhor está ajudando aquela senhora. Isso só pode ser obra de Deus. Não. Irmãos, existe o bom que vem de Deus e existe o bom que você faz. O nosso bom, sem ser o bom de Deus, ele não presta. Não presta. Porque aquilo que vem de Deus, ele não é somente bom, ele não é somente correto. Você quer uma coisa que Satanás está enganando muita gente? Você já viu pessoas perfeccionistas? O que é o perfeccionista? Eu quero tudo certinho. Nem que para isso eu tenha que atropelar a minha vida, atropelar os outros, machucar alguém, porque é tudo em nome do correto, perfeito. Então, esse perfeito é um perfeito humano. Ele não presta. E como Satanás tem operado nisso? Veja só, irmão, através dessa entrada que ele deu em Coríntios aqui, na igreja de Corinto, ele muda durante as eras que vieram, durante os séculos que vieram depois. Nós temos 2000 anos de história, 20 séculos de igreja aí, para trás. Ele, por exemplo, na Idade Média, introduzido no meio da igreja, e ele coloca a era dos monastérios, a era monástica. O que é o quê? O que é uma pessoa mais santa? Pense, o que você entende sobre santidade? Quando fala essa palavra santidade, você pensa o quê? Correto e certinho, não é? Não. O que a gente faz quando isso está introduzido dentro da gente? A gente tende a pensar que tudo que você executa corretamente glorifica a Deus e é de Deus. Não necessariamente. Você concorda comigo que eu posso ser extremamente educado com uma pessoa
e mesmo assim detestar você por dentro? Quantos conseguem enxergar isso? Eu posso ser extremamente educado. Bom dia, senhor. Bom dia, minha senhora. Ô, dá licença. Muito obrigado. Por favor. Sabe essas palavrinhas mágicas? Tem até um pessoal do Facebook, né? Mais amor, por favor. Tem aqueles quadrinhos, né? Aí lá, mais obrigado, mais bom dia, boa tarde. É lógico, irmão, deixa eu fazer um parêntese. Estou falando para você botar 4 ferraduras e sair por aí não, tá bom? Amém? Não é nada disso. Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou falando como é que o ser humano pode ser ensinado por essa criatura a ser extremamente bem educado, enquanto interiormente eu odeio você, não gosto de você. Mas eu te dou a mão, digo obrigado, peço por favor, e tantas coisas assim. Você pode concordar comigo, amém? Amém? Mas exteriormente as pessoas vão, nossa, como esse rapaz é educado, como essa moça é bem educada. Eu posso abrir um sorriso de morte para você, sim ou não? Oi, irmão Eduardo, tudo bem? Olha ele aí, olha a benção. Queria que sumisse. Você lembra de um personagem que traiu um outro personagem com um ato de amor? Lembra ou não? Como é que é o nome dele? O Judas. A Bíblia diz que ele traiu o filho do homem com um tapa, com um soco, falando mal dele, perseguindo ele, tacando cocô na roupa dele. Não, foi com Jesus estava lá, o Judas saiu, mestre. Só que aquele ali foi um beijo de quê? De identificação para aqueles que estavam querendo prender Jesus, o fizessem. Quantos podem entender? Está vendo, irmão? Mas, exteriormente falando, todo mundo acha isso o quê? Bonito. São coisas elogiáveis. São coisas que as pessoas admiram. Não é? Seja sincero, o que as pessoas, o que o ser humano mais busca na vida? O que? Ser feliz. O que é ser feliz? O que é ter felicidade? Você olha para uma família, por exemplo, uma família, um casamento. E você olha, ser sincero, qual é o padrão de pensamento que tem na sua cabeça sobre uma família feliz? Seja sincero. É uma família onde está tudo certo. Pode ser a família mais diabólica do que você imagina. Porque, irmão, quero dizer para você claro, nem agora, nesse tempo, para nos enganar, nem todas as coisas do diabo são coisas ruins. Coisas ruins é para pegar os malucos que estão daquela porta para fora, tá entendendo? Porque não dá, irmão, para meter droga aqui no meio. Tá entendendo o que eu estou falando? Não dá para sacar a garrafa de pinga. Ei, galera, fecha a porta que nós vamos chapar na cachaça aqui dentro. Opa, não vai dar. Não vai dar para meter aqui no meio da igreja esses tipos de coisas. Quantos podem entender? Opa, isso aí não, cara. Esse cara está endemoniado. Nós vamos pegar ele já. Não vai dar para passar. Mas isso não significa que Satanás desistiu. Ele vai entrar como um anjo de luz, como um anjo de perfeição, e ensinar para você a maneira de ser mais perfeito, mais correto, mais direitinho, até que você seja igualzinho a ele. Certo? Já viu aquelas pessoas que elas, entre aspas, estão com Deus? Já viu? E quanto mais ele está com Deus, mais ele está longe de você? Quem é que está operando isso? Ah, é Deus, não é. Irmão, Filipenses diz que ele, existindo em forma de Deus, não julgou como usurpação. O Senhor Jesus, sendo Deus, assumiu forma de homem. Aí aparece você e quer assumir forma de Deus. Mas é brincadeira um negócio desse, né? Deus assume forma humana. E você quer assumir forma de Deus. É piração. O que a gente aprende sobre santidade, né? Eu já sei o que é, professor. Eu já sei o que é, professor. Ah, vamos lá, o Joãozinho vai dizer o que é santidade.
Santidade é assim, é ser separado. Olha, vamos bater palma para ele, gente. Ei! Pega uma estrelinha e põe na testa dele. Separado do que, Joãozinho? Separado do mundo e pertinho de Deus. Ei, que lindo, é isso aí mesmo, acertou. Você é um prato cheio para Satanás dar um baile em você. Porque quero deixar bem registrado isso. Tudo que é certo e correto, mas não tem a essência, é maligno. É maligno. Você sabia que tem gente que em nome de crente, que tem em nome de santidade, de amizade com Deus, se aparta de você? Você não leu lá em Hebreus, irmão, 10, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Aí você pega os versículos e pensa que é o seguinte: é mais perto de Deus e mais longe das pessoas. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais santo você for, mais perto das pessoas que não são, você tem condição de estar. Jesus é o santo. Amém? E com quem que ele andava, irmãos? Com as piores pessoas. Por que Jesus, sendo santo, andava com as piores pessoas? Para revelar quem? A santidade dele. Como que ele era certo e o pessoal era errado. Era isso? A santidade em nós não serve para mostrar como eu sou bom e você não. Como eu estou certo e você está errado. Não! A santidade em nós serve para revelar que tem alguém morando dentro de mim. A santidade não é viver, não é um rapazinho certinho agora. Lembre-se, lembra o que está escrito? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Aonde? Em você. Porque segundo diz lá em João capítulo 17, a oração de Jesus no Getsemane, ele fala: Pai, eu me santifico a mim mesmo em favor deles. Por que Jesus vivia uma vida santa? Para que as pessoas que o vissem, o que ele falou? Quem vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Mas o que muitas vezes está no coração da igreja? É uma mão inversa. É uma perfeiçãozinha humana. Então, em nome de algo bem feito, né? A gente vem para a igreja, né? Vamos para a igreja. Vamos pegar o grupo de música aqui. Vamos tocar. Qual é a frase? Vamos ensaiar uma música. Vamos tirar umas músicas para a gente tocar agora. Qual é a frase? Vamos fazer o melhor para o Senhor, não é assim? Então, Deus não quer o seu melhor. Onde é que está escrito isso? Onde você arrumou isso? Deus não quer o seu melhor, irmão. Deus quer Jesus dentro de você. Lembra esse dia eu falei da semente? Quando você planta uma semente de laranja, você espera colher o quê? Abacate? Não, né? Quando você planta uma semente de laranja, você quer colher o quê? Laranja. Jesus Cristo é a semente do Pai na terra. Quando Deus planta na terra Jesus Cristo, Ele está esperando colher o quê? Você, melhorado. Você agora é um bom moço. A igreja está cheia, por exemplo, de testemunha assim: as coisas que eu fazia e as coisas que eu não faço mais. Quantos estão entendendo? Então, quer dizer então que Deus veio para que você deixasse de fazer algumas coisas e não fizesse mais. Essa é a missão de Deus. Então, como eu falei aqui na aula na terça, eu fumava, não fumo mais. Isso aqui que eu vou falar agora aqui é o coração do pensamento raso da igreja. Então é o seguinte: você fumava? Fumava. Agora não fuma mais, não fuma mais. Glória a Deus, gente, fui liberta, fui cigarro. E bebia, não bebo mais. Fazia sexo com todo mundo, não faço mais. E não sei o que, não faço mais. E aí, pessoal, aí, ó, tá vendo? Foi liberto, glória a Deus, aleluia. Vamos batizar ele, vamos dar ministério para ele, vamos dar tudo para ele. Certo? E o resto? Vou falar uma coisa para você. Um coração invejoso, ele faz mais mal na igreja do que alguém que fuma. Porque a inveja é um pecado terrivelmente pior.
A inveja, irmão, não é somente querer o que é do outro. Ah, eu quero o que é do outro. Não. O outro tem que perder o que ele tem. Que daí eu... agora sim. Ai, tá lambendo até o beiço. Estão entendendo? Quantos podem entender? Eu não estou falando para você sair daqui e acender um careta. Tá, irmão? Vai, parar. Não é nada disso, não. Mas eu estou falando para você continuar, meu amado. Parou de fumar? Legal, glória a Deus. Parou com essas coisas? Aleluia, glória a Deus. E a invejona dentro aí, não vai? Não vai tirar, não? Quantos estão entendendo? E a carência, não vai eliminar? Não. Você sabia que tem gente que é pastor, é um pai espiritual, é um discipulador, é um pregador, não porque ele está seguindo a essência de Deus, mas porque ele é uma pessoa tremendamente carente? Por que eu sou um pastor de igreja? Por que um cara é líder da célula? Por que as pessoas lideram pessoas? Pode ser porque ele é extremamente carente. Ele não vive sem gente ao redor dele. Eu preciso estar sempre ensinando alguém. Eu preciso estar sempre com o microfone na mão. Porque daí eu vejo todo mundo olhando para mim. Daí eu me sinto o quê? Me sinto bem. Veja, eu posso fazer com você, eu posso ter com você um trabalho excelente de discipulado, mas com essência totalmente errada. Totalmente. Quantos podem entender? Então o diabo, ele ensina você a fazer o quê? O melhor, e o certo, e o correto, e o perfeito. Só que a essência não é de Jesus. Não é. Quantas vezes, irmão, na nossa vida, a gente já brigou por aquilo que é certo e correto, e deixou de brigar por aquilo que é a essência de Cristo? Família. A gente fica... Eu estou falando, irmão, do que eu vejo no contexto. Você pega lá um DVD de um pastor, de alguém, de um seminário de família. O que é a pregação que está lá? Há 16 anos eu escuto isso. É o quê? Maneiras, modelos de família perfeita. Qual que é a família perfeita? É uma família onde todo mundo é assim, ó. Família perfeita é o seguinte. Isso aqui, irmão, é importado, tá? Isso que eu vou falar agora não é do Brasil, é importado. Se chama American Dream. O sonho americano. Algo que foi importado dos Estados Unidos a partir da década de 60. Talvez você nem era nascido ainda. Só alguns aí. Né? Alguns ali, naquela área ali. Então o que é? É o sonho americano. O que é o sonho americano? Um casal, né? Está ali a esposa e o marido, um sorrindo para o outro, os filhos ali brincando numa casa que não tem muro, já viu? Aquela casa americana também. Até os propagandas brasileiras, eles usam um padrão residencial americano. Presta atenção, cara. Eles brincando, um menininho chutando uma bola, um cachorrinho que não é vira-lata. Preste atenção, é um cachorrinho de raça. Vira-lata é que a gente tem que exterminar e matar e mandar para o inferno. A cachorra agora é de raça. Então tá ali e eles são felizes. E aí você olha para aquilo, a sua mente traduz assim. Porque a sua mente está trabalhando por modelos que não foram retirados da essência da palavra de Deus. Eles vieram de lá, ó, do mundo. Mas eles não têm aparência monstruosa. Eles têm aparência de quê? Maravilhoso. Senão eu não consigo entrar em você. Eu tenho que passar para você uma coisa o quê? Desejável. Vou oferecer para você, irmão, desculpa, uma caixinha cheia de cocô de vaca. Eu tenho que passar o quê? Uma coisa desejável. Então você olha, aí os pastores e os líderes e as pessoas, os livros, eles trazem o quê? Um modelo. Então família perfeita e família de Deus é o quê? O que é a família de Deus? As pessoas sempre sorrindo, parece que não tem conta para pagar, né? Acorda 5 horas da manhã para trabalhar, acorda aqui. Oi, amor, tudo bem, amor, querido? Eu te amo, hein? Sim, vamos tomar um café, querida? Aí chega lá, tem panqueca, waffles, ovos mexidos, as crianças chegam. Sim, papai, tem suco de laranja hoje? Sim, meu querido filho, eu te amo, já falei isso para você? Sim, pai, você falou ontem, mas eu quero falar 300 vezes, filho. Eu amo você? Ah, amor, que isso? Ele se beija, ele pega uma pasta preta,
Dá um beijo na mulher, dá um beijo no amor, nas crianças. Tchau, papai volta à tarde. Sim, papai, nós estamos com saudade, faz coração. E ele vai. E a mulher passa o dia todo no shopping. Volta no fim da tarde cheia de bolsas. E ele encontra, querida, você está mais bonita agora. Sim, eu fiz compras com o seu cartão. Ah, que isso, querida, é nosso. Somos uma família. E aí você olha para aquilo que eu quero isso. Isso é Deus, só pode ser Deus. Você acha que a teologia da prosperidade, uma das coisas mais desgraçadas, satânicas, entrou na igreja brasileira por que porta? Pela porta da frente, sendo recebida assim, ó, por favor, querida, entre. É você mesmo que a gente quer. Vocês podem entender? Quem fez isso? Um cara que é treva pura, mas se transformou num anjo de luz, num anjo de perfeição. Para poder entrar. Ele não é bobo. Bobo está sendo a gente. De comprar esse troço aí. E aí ele entra e você olha para a sua família, não é assim. A sua família é uma família real. Você acorda cedo assim, ó, os olhos tudo remelado. Essas meninas bonitas que estão aqui hoje, as irmãs aqui, todo respeito, com o cabelo que nem o Capitão Caverna. Já acorda assim, ranhenta. Já acordei de novo, trabalhar de novo, 6 horas. Aí o marido, vai, vamos. A criança já acorda com cheiro de xixi. Ai, vamos trabalhar. Você vai lá, tem ovos mexidos. Não, se quiser tem 2 na geladeira e já faz um mês. Pão seco, você sai com metade de um gole de café e vai embora. E ai de quem for pro shopping gastar dinheiro. Não é, irmãos? Mas aí o diabo dá outra volta e fala, tá vendo? A sua família não é de Deus. Você tem problemas em casa. Você não é como eles. Você não é como os pastores estão falando nos livros brasileiros. 10 maneiras, modelos. 10 maneiras de você ter a sua família feliz. Que é nitidamente o quê? Elimine os problemas. Então eles querem apresentar um casal que não tem discussão. Por favor, irmãos, entre parênteses, eu não estou falando briga, violência, estupidez e maldição. Eu estou falando discussão. Não troque as palavras. Discussão por causa do quê? Irmão, qual deve ser a razão da discussão de um casal dentro de casa? Jesus. Sim. Por isso que a Bíblia diz, Jesus fala assim, os seus inimigos serão os da sua própria. Talvez pense assim, eu me converti, ele não, então agora é uma treva. Não necessariamente. A Bíblia fala, por exemplo, tem outro versículo que diz assim, lá em 1 Pedro, que a esposa não deve discutir com o marido, para que se ele ainda não for cristão, seja ganho sem palavra nenhuma. O poder da santidade, que santifica o marido que nem é crente. Agora, não é tudo, aqui, está tudo casado, vai casar com quem? Com crente, você não casou com Satanás, não. Então, tem um ponto positivo, tem uma pessoa dentro da sua casa que pelo menos tem uma luz de quem é Jesus Cristo. Porque acredita, irmão, podia ser muito pior. Você dá uma escorregada que nem essa escorregada, caralho, então faz o seguinte, já senta o pé no balde, como diz por aí. Não acontece, já tem aquele negócio, então as tentativas nossas são o quê? De melhorar o seu relacionamento através de uma perfeição e de uma correção que é falsa. Ela não tem essência. Já vou provar na Bíblia para vocês isso aqui. Ela não tem essência. Então nós traduzimos que o nosso casamento é ruim, que a nossa família é ruim ou boa, através do quê? Conflitos. Diferenças. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta rápida. Como é o relacionamento de Jesus com a mulher dele? Pensa. Quem é a mulher de Jesus? Quem é? A igreja. Parece aquela música, né? Complicada e perfeitinha. Veja a contradição de termos. Complicada e perfeitinha. Aquela música, que era do Rodolfão, que converteu e é a benção.
Mas ele podia continuar cantando essa música tranquilo. Esse pedaço, pelo menos. Amém? Veja. A igreja também é uma mulher de fases. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia, cara. Vai estudar para você ver. É fácil. Israel já era uma mulher de fases, que Israel era casado com o Senhor. Lê para você ver. Tem hora que ela estava no maior romance com Deus. No outro capítulo ela está com o Baal, Astarote, o capiroto chupando manga lá. Aí Deus vai lá e tá! Você já leu Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3? Sabe o que fala? 7 cartas de um marido para a sua igreja, a sua esposa. O que ele fala lá? Ó, é o seguinte, ou você para de graça, eu vou remover a sua luz de você. Sabe a Jezabel que entra na igreja e Jesus dá um pega na igreja porque ela estava de conluio com Jezabel? Sabe o que significa isso para nós hoje? Sabe quem que era a Jezabel da igreja? Uma amiga que tem mais autoridade na sua vida do que o seu marido. Essa é a Jezabel. Uma amiga cheia de conselhos fantásticos, mas não é o marido. Aí Jesus chegou e aloprou. Irmãos, isso aqui no mínimo destrói a nossa visãozinha satânica e o que o diabo nos ensinou há tantos anos. Porque não é porque Jesus corrige a sua igreja, e corrige, lê lá, que ele não é um marido bom. O relacionamento de Oséias, Deus mandou ele casar com a prostituta. Vai lá ler o livro de Oséias. E no final ele fala, Oséias, sou eu que sou o marido da prostituta. Eu que casei com Israel, essa sem vergonha aí. Ó. Então era um casamento bem conflituoso, mas ele não era um casamento ruim. O que é o casamento ruim? Ouça! O que é a família errada? O que é a família que não presta? É uma família que no seu interior ninguém luta pela verdade. Está tudo muito bom, debaixo de acordo falso. O que os filhos querem? Nossos filhos, eu sou pai, quem é pai e mãe que sabe. O que os nossos filhos querem? Vantagens, dinheiro. E muitos traduzem o amor e cuidado do pai através de: você me dá dinheiro, você me ama. Se não dá dinheiro, significa nada, mas agora passou a significar. Sabia que tem muito pai e muita mãe e muitos casais que fazem uma trégua da discussão e da briga, mas isso aqui é maligno, isso aqui. Porque eu deixo de lutar pela verdade. Eu abro mão da verdade que é Jesus para minha família ser feliz. Irmão, o ser humano é viciado em prazer. Concorda comigo? Prazer. O Brizola falou aqui, né, do centro de operação da casa que tinha lá 1 tonelada de açúcar. Glória a Deus? Glória a Deus. Menos para o diabético. Para o diabético, aquela foi a pior notícia do dia. E depois chegou 500 quilos de arroz. Ou seja, arroz doce o mês inteiro. Maravilha, a casa inteira dando glória a Deus. Menos aquele cara. Que não chegou como é que chama aquele? Pinga-pinga? Como é que chama? Doçurinha? Aquele, adoçante. Não chegou nenhum. Está entendendo? Irmãos, olha só. A minha vontade. Pensa uma pessoa. Não sei se tem alguém aqui que tem isso daí, enfim. Não vem ao caso. A minha vontade. Não você, não sei se você. A sua vontade, você passa. Está com a vontade. Quando vocês sentiram aquele dia, aquela noite, aquele momento que dá vontade de comer doce? Sabe aquela vontade? Você não está comendo um doce? Ou uma picanha? Olha lá. Tá bom, de um lado doce, do outro sal e gordura. Certo? Irmão, seja sincero. Cara, você vê aquele gosto do brigadeiro na sua boca, assim, ó. Aí você fecha o olho e você vê a imagem dele grandão, parece um diabão vindo. Só que é o seguinte, você não pode.
Mas o desejo, cara. Ai, eu tô que não me aguento, eu não aguento, cara. É só umzinho. É esse aí. É esse. O outro é a gordura e o açúcar. Também não pode. Mas, ai, você está secando dessa gordurinha. Ah, eu vou jogar ali. Não, não, cara. Gordurinha que é boa. Você pega um tolete amarelo desse tamanho aqui. A sua boca parece passou batom de manteiga de cacau, saca? Fica a boca de palhaço, brilhante. Você vê o cara no escuro, aquele tanta gordura, sabe? Irmãos, para nós é o quê? Delicioso. Mas é mal. Entendeu? Tá entendendo? Eu estou dando exemplo bem besta mesmo para a gente já... Ninguém vai sair daqui sem entender isso aqui. O meu desejo chama aquilo de... O meu desejo chama aquilo de... Mas ele não é bom. A verdade sobre ele não é bom. Mas o meu desejo chama de bom. Aonde é que nós vimos isso? Gênesis capítulo 3. A árvore se tornou desejável aos olhos. E a Eva foi lá e comeu. E deu para o Zé da banana também. Quantos estão entendendo, irmãos? Mas é bom. É bom, mas mata. Está certinho, mas a essência não presta. Educadinho, mas te odeia. Falei aqui esses dias, né? Mirando num provérbio que diz assim: é melhor morar num canto de águas furtadas do que num palácio com uma mulher rixosa. Está escrito na Bíblia. Mulher e homem aqui, tá, irmão? É a mesma coisa. Você mora na melhor casa de Pina. A casa é o inferno. Vocês estão entendendo? Você pode estar morando num barraco, mas tem glória de Deus lá dentro. Mas a gente escolhe o quê? Seja sincero. A gente quer o quê? Ah, prefiro, pelo menos não fico triste na cobertura. Por um pouco de tempo. Porque tudo que é novo traz uma sensação momentânea, mas daqui a pouco deixa de ser novo. Lembra quando você comprou o seu celularzão aí de R$3.000, lembra? Você comprava, gente, olha, você nem punha nem o dedo para ligar de medo de acontecer alguma coisa. Sabe aquele celular que... Oh, deixa eu ver, oi, pelo amor, não cai, não põe. Ai, hoje, irmão, já foi na mão da criança, o cachorro já mordeu, caiu dentro da privada da água. Esculhambou com tudo, você tá com o bichão lá, o bicho está até arrebentado. Por quê? Um dia ele foi novo, trouxe uma sensação, nossa, é novo, cara, você fica com aquele brinquedo. 3 meses depois é um bagaço, você não dá nem... Mas por que a gente vive atrás do novo? Por causa do novo? Não. Por causa da sensação que ele produz. É igual uma droga. Então o que acontece, irmãos? Você vê aquela família e você fala, essa família é boa. Por quê? Porque está tudo certo, ninguém briga. É a família americana. Eles riem um para o outro. Sim, amor, sim, olha. Você sabia que casais... crentes fazem acordo. Deus não, escute, irmão, Deus não faz acordo. Nunca fez e jamais fará. Deus faz um pacto. E o pacto com Deus é segundo a palavra dele. Não é um acordo entre vocês dois, como alguém que vai vender um carro, uma bicicleta, um celular. E aí eu começo o quê? Negociar com você. Você vai querer o que fica bom para você e o que fica bom para mim. Para nós dois sairmos ganhando. Então, isso se chama o quê? Comércio. O que a Bíblia diz lá em Ezequiel 28? Para Satanás. Tu eras perfeito em todos os seus... Tu eras perfeito em tudo que você era, até que se achou iniquidade em você. Na multiplicação dos seus comércios... o seu interior se encheu de violência. E você pecou contra Deus. E eu vou te lançar profanado aqui. Vai virar capeta, sai fora. Essa história de negociar com Deus, sabe? Deus, é o seguinte, eu te quero, mas vamos sentar aqui. Peraí, o que o senhor tem para mim? Aí ele fala, ó, tem o céu, tem isso aqui. Então, ó. Então, beleza. O senhor já falou, agora deixa eu falar a minha parte. Então, eu quero o céu.
Irmão, olha só, você já prestou atenção que eu nunca vi ninguém que eu conheço até hoje na minha vida que diz assim, alguém disse para mim, eu não quero o céu. Nunca ouvi isso. O céu, escuta, eu continuo querendo, mas eu não quero o Deus. Eu não quero o Pai, eu quero o céu. Sem Pai, sem Deus. Por isso que muitos de nós aqui continuamos pecando, continuamos de costas para Deus, fazendo o que a gente quer. Mas a hora que o cinto aperta, a gente quer o quê? A gente quer o céu. Qualquer pessoa quer ir para o céu. O diabo quer ir para o céu. Claro que ele veio de lá. O diabo veio do mesmo lugar que você veio, irmão. Do céu. Ele quer voltar. Você acha que não? Não é bobo? Mas ele não tem isso reservado mais para ele. Ele continua sendo um cara que ensina você a ser correto, perfeito, tudo, sabe? Ministro de justiça, a ferro e fogo. Só que isso está fazendo mal para você, está fazendo mal para os outros. Por isso que dizem em Eclesiastes, não seja demasiadamente justo aos seus próprios olhos. Aos seus próprios olhos. O que significa isso? Que o ser humano conseguiu criar uma justiça própria. Isso é Tiago capítulo 1. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Tem gente, tem líder, tem pastor, tem gente enfiada na igreja, que ele é tão defensor da santidade, que ele mata as pessoas. Ele era querubim ungido da guarda. Foi estabelecido para proteger. O que ele se tornou? Eu não estou falando, irmão, que nós vamos cair numa gandaia, amém? Eu não estou falando isso. Eu estou falando que o perfeito na mente de Deus não é só aquilo que é certo. É aquilo que é certo porque tem uma essência certa. E agora eu vou mostrar para você o que eu estava falando. Você quer ver? O que o pessoal usa para botar em convite de casamento. Faz isso não. Não faz isso não. 1 Coríntios 13. Abre lá, irmão. Você quer fazer um convite de casamento bíblico mesmo para você? Coloca lá assim, ó. Estou disposto a morrer por essa mulher. Por causa da consciência de Cristo. Põe no seu convite de casamento e manda para todo mundo. Para de colocar assim. Como é que é? As muitas águas não apagará. Dormir, rapaz. Dá uma baldada de água, você vê se não vai apagar. Irmão, leia comigo o enunciado do Espírito Santo a respeito disso que eu estou falando para você, ó. Você vai ler agora. Olha só. 1 Coríntios capítulo 13. Eu passo a mostrar para você um caminho mais excelente. Irmão, tem um caminho excelente. E tem um caminho mais excelente. Aqui, ó. Veja, irmão, veja, leia. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, se a minha essência não está correta, se a minha natureza não foi transformada, vale o que isso aí? Não vale nada. Eu sou só uma pessoa que faz barulho, que tem som, mas não... Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça mistérios e toda a ciência, que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu não sou nada. Aí faz sentido, para aí, ó. Olha aqui, aí faz sentido agora, Mateus capítulo 7. Senhor, em teu nome expulsamos demônios. Fizemos muitos milagres. Em teu nome profetizamos. E o Senhor Jesus vai dizer o quê? E abertamente vos direi, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é isso? O que é iniquidade? É o pecado interior. E qual que é a desgraça do pecado interior que o diabo nos ensina? Faça o exterior correto, porque ninguém vai desconfiar de você. Enquanto o seu interior... Irmão, o que é virar um diabo? É fazer tudo bem feito, enquanto o seu interior é terrível. Está entendendo, irmão? Não adianta fazer, eu estou fazendo tudo bem feito na igreja, briga com o outro. Olha, vamos tocar aqui. Você não consegue fazer essa... Ou seja, eu traduzo tudo o quê? Em coisas bem feitas.
E se o irmão faz bem mal feito, mas com o interior correto? Não, irmãos, mas você realmente acha, como o Felipe tem falado aqui, que Jesus vem aqui atraído pela música que se produz? Ser sincero, você está de brincadeira. Um Deus que tem um coral de anjos, de milhões, que tem os planetas, todas as criaturas cantando para ele louvor 24 horas por dia. Você acha que ele vem por causa desse meia dúzia de violeiro aqui, com cara dono de bar, aquele cara lá? Você acha? Irmão, não dá, irmão. É muita ignorância. Ele não vem por causa do instrumento, ele vem por causa de quem toca o instrumento. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus ama instrumento nenhum, Deus ama você. Deus ama você que ele ama, é você que ele ama. E como pegar a frase de novo, nós que somos pai, eu que sou pai de um menino, todo dia vamos lá e trocamos a fralda toda paramentada do Judá. O cheiro é nuclear, irmão. O cheiro é nuclear. O bagulho é doido, né, Brizó? Você vê uma criancinha desse tamanho, como é que ele pode fazer um treco desse fedido, desse jeito? O que o pai faz? Tira a fralda, limpa a criança e joga a criança no lixo. E fica com a fralda. Não, né, irmãos? Nossa, que coisa idiota que você está falando. Quanto mais idiota as coisas são que eu falo, mais ela pega você. Você quer ver? O que é que a maioria das pessoas tem feito com outras pessoas? Descarta a pessoa porque ela errou. Então, na mesma ótica, você jogaria o seu filho fora e cuidaria da fralda. Ah, isso não tem sentido. Então, nunca mais jogue uma pessoa fora porque ele errou. Porque está fedendo de tanta porcaria que ele faz. É lógico que tem gente, né, irmão, que quer se apartar, aí é outra história, é outra parte da Bíblia, não vai vir ao caso agora. Eu estou falando você, no que depender de vós, tendes paz com todos. Eu estou falando aqui diante do Espírito Santo. Eu tenho paz com todos. Se o pessoal quer morder azulejo por causa de mim, compre 10 dentaduras. Meu coração, eu estou falando aqui diante do Espírito Santo. Diante do Espírito Santo a gente não brinca, viu, irmãos? Cuidado. Eu não tenho nada. Graças a Deus, meu coração está limpinho. Põe a mão no peito e tiro, não vai sair leproso por causa disso. Por causa disso, não. Mas, agora, veja, vamos continuar aqui, ó. Agora, esse aqui que eu gosto, versículo 3, é desse aqui que eu gosto. Ainda que eu distribua todos os meus bens para os pobres. Ah, mas agora não, hein? Agora só pode ser bênção. Que isso, gente? Que isso? O cara foi na casa dele, olha, catou a roupa dele, tirou do corpo, olha. Tem uma pessoa pobre, ele, não, eu não aguento, sabe? Você sabe, né, irmãos? Deus é muito na minha vida, cara. Oh, aleluia, as pessoas, nossa, olha, é uma paz de Deus. Olha, não, peraí, não aguento. Vocês têm... Pobre, agora ele tem uma roupa. Eu prefiro ir para casa com frio do que ver ele. Nós, ensinados por esse anjo de luz, aprendemos a fazer bondades porque somos justamente maus. Eu nunca coloquei roupa. Isso aqui é lá no interior, irmão. É na buscada lá dentro. É só o Espírito Santo para pegar essa daí. Na que eu dei a minha blusa para ele, na verdade, Deus sabe que eu não dei porque eu o amo. Porque eu filho do meu pai, o meu irmão. Não. É porque tem outros crentes me observando. E aí eu sou o pastor da igreja. E aí eu sou o líder. Eu tenho que mostrar para vocês o quê? Porque eu quero de vocês o quê? Admiração. Não tem nada mais diabólico. Deus não divide glória com pastor nenhum de igreja nenhuma. A gente já aprendeu a fazer coisas boas com um coração mau. Aqui, vamos ler mais. Irmão, dá comida para o pobre, tá pouco. Olha onde que ele vai, ó. Ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado. Cara, agora não, irmão. Agora, essa aqui só pode ser de Deus, né? Mas eu não tenho amor. Não vale nada.
Como diz o provérbio, mais vale uma repreensão franca do que um elogio fingido. Isso é provérbio. Mas qual que a gente prefere? Seja sincero. Qual que a gente prefere? O elogio, porque o diabo ensina a gente a viver disso aí. Aí ninguém elogia a pregação, ninguém elogia a música, você fica triste. Você começa a traduzir as pessoas por coisas externas. Vocês podem entender o que eu estou dizendo, cara? Esse cara entrou aqui, ó, ensinando não o que é ruim, não o que é errado. O diabo é um cara que ensina você a fazer coisa certa e boa, sem a essência de Jesus. É um anjo de luz que traz na sua forma a perfeição. Só que é o seguinte: não vai. Você viu, irmãos? O que é um casamento de Deus? Não é um casamento onde tem perfeita harmonia um com o outro. É um casamento onde tem a perfeita harmonia com a verdade. Porque em harmonia um com o outro, os dois vão para o que Jesus falou? Um cego que guia pela mão outro cego, o que acontece, irmão? Os dois o quê? Cai no barranco, os dois. Faz uma trégua, não, vamos dar um tempo, vamos parar de discutir. Olha, aí o marido, eu vou fazer o que você quer e você faz um pouquinho do que eu quero, né? Como é que é ensinado? Você tem que ceder um pouco. Cede um pouquinho você, abre um pouquinho de mão você e vai ficar gostoso. Aí você vai levando a sua família nesse negócio, nesse ensino desgraçado, de um abrir um espacinho para o outro. E a verdade vai embora. Aí o seu filho começa a fumar maconha dentro da sua casa, manter porta trancada. O que tem dentro dessa gaveta? Aqui não mexe não, a gente tem que respeitar o nosso filho, a privacidade dele. Isso! Faz isso, é isso mesmo. Aí o que acontece? Ele aparece com um bagulhão desse tamanho, soltando na sua cara, e você muitas vezes, mãe e pai, não corrige, não vai corrigir, sabe por quê? Tem uma outra desgraça que o diabo enfiou na cabeça de muita gente. Escute, preste atenção no que eu vou dizer. Ô pai, ô mãe, você tem que ser amigo do seu filho. Preste atenção no que eu vou dizer. Nós temos que ser amigos do nosso filho até certo ponto. Então eu tenho que ser amigo do Judá e da Helena? É lógico. Mas que tipo de amigo é esse? Não é esses amigos permissivos que ajudam eles a descer o barranco. Eu vou ser amigo dos meus filhos. Quero ser. Só que eu sempre vou deixar claro uma coisa. Cara, eu sou seu pai. Senta aí. Sou seu amigo, vamos pescar junto, soltar pipa, rodar peão. Nem tem mais, agora é jogar videogame, né? Você tudo, só que é o seguinte, brother. Só que é o seguinte. Não esquece que eu sou o seu pai. Vamos ser amigos, olha. Vou andar com você de cavalinho na cidade inteira, dando risada, chupando sorvete. É lindo, lindo, lindo. Só que é o seguinte. Não pisa fora da faixa. Que faixa? Jesus. Meu filho, você não vai sair. Minha filha não vai. Irmãos, o que a Bíblia diz em Hebreus 12? Quando a gente é corrigido, a Bíblia diz, na hora, ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém. Está escrito. Mas aquela correção foi para a nossa salvação. Era a bênção de Deus. 10 mandamentos não são 10 proibições de Deus. São 10 maneiras onde Deus protege os seus filhos. É isso. Quando Deus fala não é para ficar zoando com você. É para te proteger. Por isso a Bíblia diz, Jesus fala assim, ó, estarão 2 numa cama. Um será levado e outro será... Quem é que são os 2 numa cama? Quem é? É um casal. Um foi levado e o outro não. Por quê? Estarão 2 no moinho. Um será levado, outro será deixado. Trabalho. Então a gente, em nome de ficar bem,
a gente abre concessão da onde, irmão? Da palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, existem famílias que vivem floridas, mas estão totalmente endemoniadas. Não dá para eu abrir aqui de coisa de 16 anos, entendeu? Que em nome, né, tem o pessoal do casal aí pode responder melhor que eu, que em nome de uma felicidade entre marido e mulher, é colocado coisas no meio do casamento que Deus abomina. Tá ali, ó, pergunta para eles ali. Você está entendendo? Mas se traz a felicidade do meu marido, eu vou fazer. E isso, Ananias e Safira. Morreu os dois, por quê? Porque a esposa foi obedecer quem? O seu marido. O que é uma esposa boa? É a que obedece o seu marido. Só que é o seguinte, o seu marido está com o capeta. E falou para você, ó, eu vou mentir, você também vai lá e mente também. Morreu ele primeiro e ela depois. Ela podia ter sido salva. Se ela se arrependesse e falasse assim, meu marido está errado, eu paguei um preço, mas eu não fui com ele. Ela teria sido salva, mas ela não fez isso. O diabo vai usar a lei, o diabo vai usar a palavra de Deus que você não compreende. Irmão, qual que é uma das principais ferramentas de Satanás hoje dentro da igreja? A Bíblia. A Bíblia, sem a essência correta, ela mata, ela destrói. Centro espírita usa a Bíblia para invocar demônios. Se você não sabe, eu vou te dizer. Está lá uma vela, um copo d'água, o evangelho do careca lá, o Kardec, e o outro, a Bíblia. Eles leem 1 Coríntios 13, o amor, o amor, o amor. E daqui a pouco vai descer, sabe qual espírito vai descer? Emanuel. Ai, irmão, se eu pego um cara desse. Você que é Emanuel? Eu proíbo você sair. Você vai tomar um cacete de fogo primeiro, para depois você sair com os dois olhos roxos, o chifre quebrado. Olha o nome dele, Emanuel. O que significa Emanuel? Deus conosco. Aí vem um espírito e fala assim, eu sou Emanuel. Olha a voz, gente. A voz é praticamente o Cid Moreira. Evangelho de João, capítulo... é Deus, está falando a Bíblia, é Deus. Vá na Idade Média e você vai ver os cristãos, entre aspas, da época, matando centenas de milhares de muçulmanos em nome de Deus. Matando. Quem está por trás? Quem que é homicida desde o início? Quem é assassino desde o início? Quem ensina um ser humano a matar outro ser humano? Deus. Então, amados, nós temos que ir muito além da nossa boa educação, muito além de tudo certinho. Eu tenho que ir muito além de tocar certinho. Eu tenho que ir muito além de ter um casamento. Olha, né? Uma vez uma pessoa me falou assim, olha, quer falar uma coisa? Ai, meu pai, ai, Jesus. A pessoa chegou para mim assim, cara, eu quero falar uma coisa com você com todo respeito. Eu falei, pode falar. Eu sei que o seu casamento não é bom. Eu falei, como é que é? Meu casamento não é bom porque a Renata é muito diferente de você, cara. É lógico, ela é carioca. Tem mais algum carioca aqui dentro? Carioca é diferente de qualquer outro ser humano da face da terra. Você vai lá no Rio de Janeiro, pessoa que nunca te viu, em 5 minutos você está dentro da casa dele, abrindo a geladeira, e sai uma mulher lá, você quer casar com a minha filha? Tá aqui, ó, tem 5. Você fica assim, ó. Ela tem um jeito dela, eu tenho o meu. Né? Se eu quisesse casar com uma pessoa igual a mim, isso é ridículo. Enfim, aí o cara falou assim, não, eu sei que vocês não vivem bem. Eu falei, não vivem bem por quê, irmão? Porque eu percebo que quando você entra na igreja, você entra, depois ela entra. Olha, eu vou bater. Não, dá licença, mano, peraí. É lógico, irmãos, que nós já discutimos por um monte de coisa. Qual é o casal que está aqui que vai levantar a mão que nunca, por causa de nada, discutiu? Agora, discutir é justamente a coisa mais natural que acontece com duas pessoas totalmente diferentes. Você casou com uma mulher, amado.
Você quer um cara igual a você? Então é melhor você casar com outro homem. Aí não vai dar, né, irmão? Melhor não, em nome de Jesus. Está amarrado, cabe isso aí. Certo? Você casou com uma mulher, cara. E a mulher casou com quem? Com um homem. Aí eu queria que ele fosse mais delicado. Ih, irmã, você vai casar com outra coisa, então. Não é que o cara tem que ser um cavalo e a mulher tem que ser uma pedra de açúcar. Não é isso, amém, irmãos? Eu não estou falando isso. Mas assim, me desenharam assim. Por quê? Porque não entende. E acho que tinha que entrar. Cadê um irmão aqui? Vem cá, Felipe. Chega aqui. Não, Felipe não. Vem cá, Elias. Você que é do teatro. Chega aí. Pra você fazer igualzinho comigo. Vem cá. Olha o que o pessoal quer ver, irmão. Vem cá, Felipe. Quer ver se dá a mão pra mim? O homem sou eu, tá? Ah, tá. Sério? Fica firme, em nome de Jesus. Sério? Fica firme, identidade. É que a gente entra assim, ó. Olha o teatro aí, rapaz. Cadê o teatro? teatro, mas vai. Eu entendi. Eu, hein? O cara não sei nem pega na minha mão dele. Quer pegar assim, vai. Seja obediente. Seja, como é que é a esposa? Submissa. É que a gente é assim, né, irmão? Assim, ó. Oi, gente. Oi, estamos aqui. Parece o Liminha do Gugu casado com a... Valeu, vai lá. Tá liberto. Certo? Mas por que eu faço isso? Porque, irmão, a gente quer fazer isso aí, qualquer um aqui faz. Como eu falei, é um teatro. Você não foi chamado por Deus para viver num teatro. Você foi chamado para ter uma vida real. É lógico que tem alguns momentos na nossa vida de casal e de família que a gente precisa de ajuda. Porque aí tem erro no meio. Tem coisa errada no meio. Tem que acertar. Aí sim, irmão. Mas não traduza dessa maneira. Que o errado e o não bíblico é ter uma família onde o marido não luta pela palavra dentro da casa dele. É um pai que vê o filho o dia todo na frente do videogame, na rua, a filha conversando para o celular, e ele não fala nada com medo do quê? De magoar, de ela ficar triste com você. Então eu digo que isso é amor, você está desgraçando a vida do seu filho. Você está desgraçando ele, ou ela, ou a esposa, ou o marido, quem quer que seja. E na igreja é a mesma coisa. Eu queria mesmo, era assim, sabe? Outro teatro, eu vou entrando na igreja, é outro teatro, cadê o povo lá? Ô, negão, você mesmo. Aí tá lá. Podia ter uns membros mais bonitos, né? Mas tem só esse aqui. Aquela parada, vai, volta lá. Olha lá entrando mesmo. Olha lá entrando a pessoa na igreja. O que não falou? Ele falou de guerra. Oh, meu Deus. Aleluia. Olha. Olha, eu pensei que você quer te dar R$100 agora. Ai, meu Deus. Eu tô bonito, rapaz. Isso aqui. Agora sim eu senti amor nesta igreja. Então, quando eu for tomar um café na sua casa, quero tapete vermelho, quero café colombiano, chocolate meio amargo, pão de queijo, e não vem com aqueles do dia, não. Aquilo lá não é pão de queijo, aquilo é isopor com sei lá com o quê. Eu quero de Minas, porque senão eu não sinto. Sabe o que é o legal, irmão? Sabe o que é o maravilhoso? Eu não estou aqui para ser amado por ninguém. Eu estou aqui porque Deus é amor, está dentro de mim, então eu tenho para dar. Só que a gente entende amor como? Como que a gente entende amor? Assim. Tudo que é visual, tudo que é externo. Sabe a pessoa que ama você? Segundo esse livro, tá, irmão? Eu não estou falando na minha cabeça, não. Segundo esse livro aqui, ó, tal da Bíblia, uma pessoa que verdadeiramente te ama, ele exorta você. E exortar não é xingar e nem brigar. Exortar é trazer o prumo da palavra todas as vezes que é necessário. Jesus, ele não era filho de marceneiro, ele era filho de carpinteiro.
O marceneiro faz móvel, faz um monte de coisa e enche. Tem, né, o irmão ali que tem um monte de móveis, bancos bonitos, mesa bonita. Você olha, nossa, que mesão de madeira você quer pôr em casa para ocupar espaço. Jesus nunca fez uma mesa nem uma cadeira. Jesus era carpinteiro. Sabe o que é isso? Trabalhava com coluna. O Pai trabalha com as estruturas espirituais da nossa vida e não com o enfeite da nossa vida. Jesus não existe para colocar penduricalhos bonitos na sua casa, na sua vida. Jesus, ele quer pegar uma coluna e colocar na sua vida. Madeira, muitas vezes rústica, que servia... Irmão, colunas. Jesus era filho de carpinteiro. Por que Deus fez isso com ele? Por que 30 anos da vida de Jesus ele trabalhou numa carpintaria? Para que quando ele trabalhasse com você, ele não trabalhasse para colocar enfeitinho externo na sua vida, ele trabalhasse as colunas da sua vida, a sustentação da sua vida, coisa que ninguém vê. Ninguém chega na sua casa, nossa, que coluna, hein? Vou tirar uma foto do lado dessa coluna. Agora, quando vê aquelas mesas de madeira, cadeira, tampa de vidro, nossa, que bonita a sua cozinha, que bonita a sua sala. Por quê? Porque eu estou vendo as coisas que tem dentro da sua... Não é a coluna que mantém a casa de pé. Jesus não está preocupado em enfeitar a sua vida, para parecer bonitinho para os outros. Jesus quer trazer colunas para a sua vida, firmeza para a sua vida. Amém, irmãos? Ele era um carpinteiro. Deixa ele trabalhar isso na sua vida. Porque daí sim, a sua vida vai ser enfeitada. Amém? Então, lute dentro da sua casa pela verdade. Não deixe o pessoal vender Jesus dentro da sua casa, não. Não deixe o diabo entrar lá, não, em nome de felicidade, em nome de satisfação, em nome de prazer, entrar dentro da sua casa. E você deixa ele entrar e deixa ele fazer o que ele quiser, porque senão você não ama. Isso não é amor. Corrige o seu filho. Marido, corrige a esposa. Esposa, corrige o marido. Pastor, corrige a igreja. Igreja, corrige o pastor. Irmão, não tem problema com correção. Você pode me falar a qualquer hora. Qual que é isso aí? Não tem problema, cara. Quantos irmãos que já falaram, você está viajando, vai, desculpa, cara. Amém? Agora, por causa da verdade, a família perfeita é a família que não abre mão da verdade de Jesus dentro dela. Mesmo que o meu filho tenha que dormir sem falar comigo. Mesmo que a minha esposa esteja chorando lá, e o marido esteja com cara feia, e o cachorro foi dormir mais cedo. Mas Jesus ficou de pé na sala da minha casa. Cai a Renata, cai a Helena, cai tudo pro chão. Mas Jesus, ele é o sustentáculo da minha casa. Não deixe esse anjo de luz trazer uma perfeição e um correto para a sua vida que não tem a essência do Espírito Santo. Se não tiver a essência do Espírito Santo, não é perfeito diante de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Ô Filipão, pega aqui no... Aleluia. Sobre só o violão, só o violão. Violão, teclado aí, alguma coisa. Apaga as luzes para mim. Rapaz, aquela última música que está tocando é bonita, hein? Aleluia. Aquela ou outra, não sei. Apaga o que você quiser. Feche seus olhos, cara. Feche seus olhos, irmão. Sinto falta. Dá até para ganhar. Tua voz tem. Brincadeira. Ó, irmãos. Você está aqui hoje, nesse lugar. De alguma maneira você veio aqui porque você entende justamente isso. Cara, não adianta eu ser um cara correto. Não adianta ser um cara que paga todas as contas em dia e usa isso para humilhar o irmão que não consegue. Mas é isso que Jesus falou. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Era do quê? Cansado e sobrecarregado do quê? Da vida? Não. Desse tipo de coisa. Desse tipo de vida que é fake, que é falso, velho. A gente não aguenta sustentar isso. Sabe, seja o Senhor Jesus o esteio da sua casa, o alicerce, a coluna da sua casa.
Eu sei talvez que tem gente aqui que entrou aqui hoje debaixo de acusação. Sua família não presta, seu casamento não presta, sua vida de pai não presta. Você não é bom pai, por quê? Porque você corrige, porque você não abre mão de Jesus. Não, cara. Busca o entendimento com a tua esposa, busca a harmonia que vem de Deus. Por isso Jesus falou, quando entrar numa casa, diz antes de tudo, paz seja nessa casa. Se tiver um filho da paz ali, a paz vai estar sobre ele. Talvez você está aqui nessa noite, você está aflito com um monte de coisa na sua vida. Eu quero te convidar, se você é essa pessoa, vem aqui na frente, eu gostaria de orar com vocês. Vem aqui na frente, eu gostaria de orar por você. Você que saiu da sua casa hoje para uma decisão. Você quer que eu ore para você? Vem, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Quero chamar os pastores aqui, por favor. Vem cá, Sérgio, Fátima, pessoal. Sabe, você que tem vivido nessa prisão. Vem, Norma. Sabe, vem, Lúcio, Tânia, você que tem vivido nessa prisão. Vem com a sua casa, vem com a sua família toda. Sabe? E fala, Deus, eu cansei de viver uma vida perfeitinha sem o Senhor. Ou de viver uma vida toda errada também. Pai, eu quero vida. Eu quero vida. Eu quero vida. Eu não quero mais uma religião, uma capa. Eu quero vida, Pai. Eu quero ser livre das prisões. Eu não quero ser um preso, não quero ser um falso. Eu quero lutar por Jesus dentro da minha casa. Eu não quero que esteja tudo bem para todo mundo ver que está tudo bem. Eu quero ter o meu coração em paz e tranquilo diante de Deus, porque eu estou lutando pela verdade. Estou lutando pela verdade. Eu estou de pé diante de Deus. Eu não vendi a minha consciência. Eu não me vendi diante do Pai. Ô Senhor, em nome de Jesus, se você quiser se colocar de joelhos, se você quiser levantar suas mãos, faz isso. Recebe a Jesus no seu coração. Abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração para Deus. Reconcilia com Deus. Reconcilia com o Senhor. A casa de Deus é a casa de um pai. É o melhor lugar. É a melhor presença. Você vai ser corrigido. Você vai ser arrastado. Vai ser tomado o brigadeiro da sua mão muitas vezes. Mas é porque o seu pai te ama. E tudo que você precisa é esse amor na sua vida. Dê um aplauso bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe você. Não com aquilo que é certo, mas com aquilo que é completo. Amém? Fala assim, Senhor Jesus, diga assim comigo, Senhor Jesus, eu quero ser completo. Não basta ser certo. Não basta ser muito bom. Não basta ser certinho. Tem que ser completo. Começo, meio e fim. Amém? Que o amor do Pai, a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja na sua vida hoje e sempre. Amém.